Olá, sou a irmã Linda Vieira, tenho 37 anos, sou salesiana, filha de Maria Auxiliadora e sou também coordenadora provincial da Pastoral Juvenil. E sou feliz porque Deus concedeu-me esta vocação de entregar a vida aos jovens. Olá, irmã Linda. Olá, Desde Bruno. já bem-vinda aos Conversas no Pátio e obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui a partilhar connosco e com os jovens que nos estão a ouvir e a ver esta vida de ser um instrumento de Deus ao serviço dos jovens. Em primeiro lugar, queria-lhe perguntar se me sabe dizer, aqui que estamos neste pátio, as dimensões do pátio. Podias-me ter preparado antes. Sou péssima com dimensões, deixas-me dar umas passadas para tentar perceber. Eu acredito que a irmã Linda consegue responder essa questão sem essa questão técnica meramente numérica. Então, obrigada pela dica. O pátio tem o tamanho do coração do homem, não é? O pátio tem o tamanho do coração de todos aqueles que o Senhor nos confia e que nos dá a cuidar. E escolheste bem o lugar porque realmente foi o lugar onde Dom Bosco percebeu que podia encontrar aquilo que os jovens eram na sua essencialidade, na sua pureza. Se calhar estou a desviar muito, mas mesmo os salesianos e as salesianas era também no jogo, nesta parte mais informal, lúdica, que é também aí que nós percebemos o caráter da pessoa, se sabe perder, se gosta de ganhar, e os miúdos também, não é? Por isso, as dimensões deste pátio, olha, são para aí 300 miúdos, mais ou menos. Muito bem. Sabemos que o pátio tem várias entradas. Qual é a principal entrada? Escuta. A melhor maneira de entrar no pátio é sentar-se ali nos degraus e abrir o ouvido e observar, não é, o que é que estão a fazer, escutar também com os olhos, escutar aquilo que está a acontecer e depois também predispor-se a escutar o que nos querem confiar, os miúdos e crianças tão pequenas e grandes, não é? Porque trabalho também com as jovens que são acolhidas aqui por nós, têm coisas tão sérias e importantes para partilhar. Por isso a melhor maneira de entrar no pátio é sentar-se e escutar. Muito bem. Poderemos dizer que é a melhor atividade que gosta de fazer no pátio ou existe outra especial que gosta de fazer? Eu também gosto de jogar. Gosto imenso de cantar. Gosto de jogar com a viola e de perceber logo quem é que gosta muito de música e que se aproxima, quem tem ritmo e começa a bater o pé. E a música é também, aliás, toda a arte abre muito o ser humano ao espiritual, não é? E a música tem esse poder. Miúdos terríveis às vezes ficam aqui um bocadinho levados pelo som da viola. Muito bem. E que dicas é que poderia dar a alguém que queira, de certa forma, trabalhar e partilhar esta vida do pátio? Que desafios há hoje neste pátio para se trabalhar junto dos jovens? Se calhar é muito o que eu já disse, mas acho que tem muito a ver com o conhecer, aquilo que Dom Bosco nos dizia, conhecer bem os jovens, conhecê-los bem, reconhecer o que estão a viver e depois também procurar ser, de forma humilde, esta presença em quem podem confiar. Por isso é preciso saber o que é que os jovens amam, trazer-lhes aquilo que nós amamos, trazer-lhes aquele que nós amamos. A nossa pedagogia salesiana tem que ter a presença de Jesus, senão não é uma pedagogia de pátio salesiano. Então, depois de os conhecermos, de percebermos o que é que gostam de fazer, trazer-lhes este Jesus, não imposto, mas proposto, não é? Assim sentado ao lado, e ser esta referência sem medo de afastar, mas dizendo a verdade, sem medo de, se calhar, de escandalizar os miúdos, neste sentido de é estranho o que ela está a dizer, mas falando-lhes da verdade que é a vida, do sentido verdadeiro que é a vida. Os jovens hoje, este tempo também que estamos a viver tão estranho, fez-nos questionar muita coisa. E penso que dizer-lhes a verdade da nossa proposta educativa, que é espiritual, que é humana, isso é muito necessário e muito importante para este tempo, porque eles precisam de ideais sérios, seguros,
precisam de referências e trabalhar com eles, vir para o pátio, significa também isso. Redescobrir em nós em que coisas acreditamos, qual é o sentido da nossa vida e depois de encontrada apresentar-lhes isso com seriedade, sem medo de que se afastem, mas propondo-lhes a verdade. Muito bem, nessa linha de ideias e remetendo a uma história bastante conhecida de São João Bosco, em que pergunta a um jovem se sabia assobiar, eu pergunto, acha que os jovens hoje em dia sabem assobiar ou que tipo de assobio é hoje necessário? Se calhar esta pergunta sobre o sentido da vida, sobre o que é que queres, como chegar, não é? Como chegar, que pergunta fazer? Olha, quase que me arriscas a dizer que é importante estar ao lado deles para perceber que pergunta, ou fazer-me ajudar pelos jovens para perceber que pergunta é que é necessária fazer neste momento. Mas também faz uma pergunta muito provocadora, porque eu também, como coordenadora da pastoral, também tenho refletido, rezado, lido, perguntado, né, procurado também perceber qual é a pergunta a fazer hoje aos jovens, não é? Qual é o assobio que eles precisam de dar. E por isso é uma pergunta para mim em construção. Ok, Irma. Eu tenho nessa linha ainda de pensamento e se calhar utilizando aqui uma palavra que abeirou, não sendo direta, que é a questão do acompanhamento. O Papa Francisco fala-nos da arte do acompanhamento. De certa forma, somos artistas, ou queremos ser esses artistas do acompanhamento, né? E para ser artista também é preciso ter, de certa forma, cuidado com as mãos, com a arte. Sendo uma pergunta também mais direta e provocatória para a irmã Linda, como é que se define como artista do acompanhamento? Em construção. Eu não sou irmã assim há tanto tempo, mas antes de ser irmã já acompanhava grupos de jovens, primeiro como jovem, né? E depois já um bocadinho mais velha, mas defino-me como alguém que está a aprender a acompanhar sempre, porque os jovens são sempre novos, não é? São sempre outros. Depois há instrumentos, há dicas que a própria Igreja nos vai dando. Falaste no Papa Francisco, o Sínodo também nos disse que é preciso o Sínodo, e antes o documento do Papa já tinha dito que é preciso reconhecer, interpretar, escolher, é preciso anunciar este Cristo que está vivo, este Deus que ama, este Espírito que não nos larga, não é? Olha este vento. Por isso existem dicas e depois existe a prática que vamos procurando fazer todos os dias, sempre no terreno, sempre no pátio. Por isso é muito bonito ter escolhido o pátio para este programa. Mas aqui vamos descobrindo o que é isto de acompanhar. Porém, eu só posso acompanhar se me deixar acompanhar também por outros. E por isso parece-me fundamental que eu própria seja acompanhada, e isso é fundamental, mas também é exigente, não é? Porque é também uma escola, para já arranjar quem nos acompanhe e depois dispor-se a isso. Mas é com certeza hoje... dessa maneira, como é que conserva e alimenta a fé e esse trabalho? É relacionado com o acompanhamento? Não, e com a sua vida também espiritual? Então, bem, nós temos uma grande força, que é a comunidade, não é? Que são as nossas constituições, nós, as Filhas de Maria Auxiliadora, os salesianos, obviamente, também, os salesianos cumpridores também, tem uma regra. Essa regra dá-nos aqui algumas diretrizes, algumas balizas para este caminho. A oração comunitária, a oração pessoal, tão difícil às vezes encontrar o tempo no meio do dia, mas também esta exigência que vou percebendo cada vez mais enquanto salesiana e consagrada, e houve uma irmã que me disse isto há pouco tempo, a tua congregação, os jovens, precisam que tu sejas santa, não que tu sejas uma boa professora, mas que tu sejas santa. Pronto, estou longe disso, mas sinto que é a exigência do caminho, não é? Este caminho de santidade. Por isso, olha, procurar ser fiel a Jesus nisto da oração pessoal, na celebração dos sacramentos, não é? Eucaristia, confissão, no dispor-me, não é? No dispor-me a deixar-me encontrar por Jesus no pátio, mas também na capela. É impossível nós encontrarmos e darmos Jesus no dia-a-dia, em contacto com os miúdos, se não o experimentarmos na capela. Isso às vezes significa ou dormir mais tarde ou acordar mais cedo. No meu caso, neste momento, é acordar mais cedo, dormir mais tarde, mais tarde ainda está fora de questão. Mas eu sinto como o amor e o carinho que os pais têm, não é? E estou aqui à frente de um pai, que têm e que vivem, quando têm que levantar a não sei a que horas da manhã ou da madrugada para ir
cuidar do bebê que está a chorar, que está doente, não sei, que está a fazer uma birra. Mas há esse esforço de amor que também nos é pedido a nós consagrados, que é um esforço de amor em prol da juventude, em prol daqueles que mais precisam. Muito bem. Já se discutiu em vários fóruns, em várias conferências, em várias plataformas, que infelizmente não existe uma receita eficaz para a pastoral juvenil. Mas aquilo que acaba de dizer e de partilhar connosco poderá ser um bocadinho um ingrediente. E alimentarmos todos os dias a nossa fé, acho que poderá ser o ingrediente principal. Concorda? Completamente, completamente. Se nós não formos, uma outra pessoa dizia que os teus encontros, não qualifiques os teus encontros pelo número de participantes. Eu participei num encontro há bem pouco tempo com muito pouca gente, mas com muita santidade, com perguntas muito sérias, jovens de idades diferentes, jovens, eu estou a falar de 3, não é? Mas com muita vontade de conhecer Jesus. Então esse padre dizia, qualifica os teus encontros, as tuas propostas pela santidade que aconteceu ali, ou que tu propuseste, ou que tu trouxeste, ou que se proporcionou, e não pelos likes e pelos seguidores e isso só se cuida na oração. E na oração que deve ser vivida por leigos e consagrados, não é? À sua medida, da sua maneira. Eu não tenho o Simão para tomar conta, não tenho... Tem outros Simões. Mas tenho esta exigência como consagrada de respeitar a consagração que o Senhor fez da minha vida, não é? Sim, mas agora respondo com outra provocação. Eu, como eu disse e partilhou com os nossos ouvintes, tenho um filho, mas a irmã, não só a irmã, como os religiosos, os salesianos e as salesianas, acabam por ter muito mais filhos. Né? E se calhar, muitas vezes nós e vós esquecemos disso, não acha? Que nós não nos esquecemos, também é importante, olha, eu estou numa casa de acolhimento e gosto de reforçar isto, nós nunca nos podemos substituir aos pais daquelas meninas, mas temos que ter a plena consciência de que se não formos mães também não podemos ser irmãs. Às vezes quando acompanho jovens que estão em discernimento vocacional, quando alguma jovem me diz eu acho que quer ser irmã porque não quer ser mãe, para mim é um claro sinal de que o Senhor se calhar não está a chamar para ser salesiana, para ser consagrada. Porque este espírito de maternidade tem muito a ver com a entrega da nossa vida, não é? Portanto, aqui esclarecendo as duas coisas, eu não gosto de dizer que sou mãe das jovens, sim. Porque elas têm a sua mãe, mas eu se não me sentir mãe, é difícil suportar determinadas chapadas que levamos, claro. Não é? E determinadas incompreensões e dificuldades. Portanto, temos que viver isto como maternidade. Falemos agora um bocadinho de Madre Mazarel. E, sendo audaz e de certa forma mais uma vez provocatório, o que é que acha que Madre Mazarel dizia hoje aos jovens? Mas eu queria que pedisse, fizesse esse exercício, não utilizando palavras e se calhar de certa forma textos da época, que se calhar se mantêm atuais, mas se ela entrasse agora aqui, que está sempre presente, acredito eu, mas de que forma ela falaria aos jovens hoje? É mesmo provocadora a pergunta, sabes porquê? Porque eu gostava de ser parecida a ela, portanto, o que tu na verdade me estás a dizer é o que é que tu estás a fazer para ser Madre Mazarel aqui hoje, não é? Sim. Madre Mazarel tinha esta certeza e esta centralidade da vida. É com Jesus. É Ele que nos dá, é Ele que te dá este amor que tu precisas para viver e para viver bem, ok? Para viver bem plenamente. Portanto, o que ela diria se entrasse aqui no pátio é: Jesus ama-te, Jesus ama-te. E pode acontecer tudo na tua vida, e podes fazer todas as coisas piores e possíveis imagináveis, mas Jesus ama-te muito e não te vai deixar. E está à espera só que tu lhe respondas, não é? Que lhe dês esse abraço ou que lhe respondas ao abraço que Ele tem para te dar. Com máscara, sem máscara, com álcool gel ou sem isso, mas Deus ama-te. Deus ama-te. Muito bem. Vamos continuar e agora saltar aqui um bocadinho, acho que vai a irmã perceber onde é que eu quero ir com a nossa conversa. O que é que lhe faz levantar apressadamente? Eu tenho assim, realmente tenho muita dificuldade de levantar-me apressadamente. Preciso de muitos despertadores para me levantar.
jovens que não têm sentido na vida ou que estão descuidados. Isso faz-me levantar apressadamente. Se eu sei que ali falta cuidado, falta atenção, falta quem cuide, fisicamente e espiritualmente. Muito bem. E nessa linha de ideias e pegando nesta pergunta, vou-lhe fazer aqui 3 questões sobre um tema, que já vai perceber qual é, e de certa forma que seja um bocadinho direta e concisa nestas 3 questões, que é: o que é que quer ser nesta Jornada Mundial da Juventude de 2023, como deve calcular? Ponte. Ponte, muito bem. E o que é que quer ver nesta Jornada Mundial da Juventude? Jovens encontrados com Nosso Senhor. Muito bem. E o que é que quer que nasça nesta Jornada Mundial da Juventude? Santidade. Muito bem. De certa forma, as Jornadas Mundiais da Juventude já se estão a decorrer, têm tido um papel importante em várias áreas, mas acredita que vamos, de certa forma, ter umas jornadas vividas com aquilo que se pretende e com aquilo que se quer? Um acontecimento grande, uma grande organização traz muita gente, e onde há muita gente há muitos problemas, mas também há muita santidade. Eu, sabes, gosto muito daquela imagem, já não sei se foi o Papa Francisco ou outro, que falava das árvores que caem, que fazem tanto barulho, e a floresta toda a crescer, que não faz barulho nenhum, mas são imensas as árvores. É o que está a acontecer, não é? Nós vemos muito aparato e muita coisa, e não se vê toda a santidade que já está a caminhar, já está a acontecer como peregrinação para a Jornada Mundial da Juventude. Por isso eu penso que isso vai acontecer e que Deus não perde oportunidades, Deus não perde corações abertos e desejosos de se encontrar com Ele. E isso vai acontecer, não é? Isso vai acontecer, nem que seja com uma pessoa ou duas, ou eu e tu, Bruno, temos essa responsabilidade. E portanto, se isso acontecer, o Senhor já cumpriu a sua missão, não é? O Senhor, quer dizer, Ele cumpre sempre, mas já valeu a pena uma Jornada Mundial da Juventude, se 2 pessoas se encontrarem com Jesus. Ok, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, que afinal parecia curta, mas parece a ser muito mais curta ainda. E mais um desafio que lhe vou propor, e espero que consiga alcançar este desafio sem pensar muito, ok? É um desafio que os nossos ouvintes vão gostar, de certeza. E o desafio é: Irmã Linda, conte-nos uma história. Havia um rapaz que, tendo tido a pouca sorte de ter ficado órfão de pai muito cedo, teve a graça de lhe ter sido dada a vontade, o desejo de ser para outros. E esse rapaz conseguiu ser pai de tantos outros, mesmo ele próprio não tendo tido um pai, e de ter deixado no coração até daqueles de quem foi pai o desejo de ser pai. E isto é fantástico, não é? Uma pessoa que sendo órfão de pai consegue ser pai e fazer com que outros também o queiram ser. Isto é a história do nosso fundador, que acho que é uma inspiração de história para tantas outras pessoas. Muito bem. A última pergunta, a pergunta da praxe deste programa. Aos 9 anos, qual era o seu sonho? Ser missionária. Dar-me a meninos que precisavam mesmo muito de mim. Muito obrigado, Irmã Linda, pela sua presença neste programa. Eu é que agradeço esta oportunidade de falar sobre a vida e de partilhar também contigo e com quem nos ouve esta experiência fantástica que é ser filha de Maria Auxiliadora. Para os nossos ouvintes, dizer que este programa, esta primeira temporada termina aqui. Espero em breve voltar a estar ao vosso contacto neste programa com outros convidados, mas com esta riqueza e esta partilha. Continuemos então a ser bons cristãos e honestos cidadãos. Obrigado e até breve. Obrigada.